Salve! Que a luz do Pai ilumine a nossa caminhada, dando-nos segurança aos nossos passos, e que Jesus nos proteja e ampare. Não podemos iniciar a reflexão de hoje ignorando a realidade à nossa volta. Estamos todos atravessando uma tempestade que se aproxima do final e que com certeza nos trará o final dela, tempos melhores. A humanidade não vê algo parecido com essa situação que estamos passando, de reclusão, de restrição de movimento, de tudo, desde 1917, durante a gripe espanhola. E desde então a ciência tem propagado, tem dito, pela multiplicidade de conhecimento que ela obteve de 1917 até agora, que está pronta, apta para resolver todos os nossos problemas. Isso estimulou a muitos dos nossos irmãos a se desviarem da religião, da espiritualidade, da crença em Deus. E estamos sendo despertados no meio dessa tempestade, no final dessa tempestade, para constatar que a ciência, o materialismo, não responde a tudo. Não é bem assim. Kardec, no Pentateuco, já nos avisava de que haveria um instante em que a religião e a ciência se aproximariam, se reunificariam. E esse tempo, para minha convicção, é o que está chegando agora. Nós estamos nos aproximando desse tempo. Entretanto, um detalhe nós que temos uma religião, está nos faltando uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E, principalmente, estamos nos esquecendo do detalhe principal, o de que o timoneiro está no comando. É o momento agora de demonstrarmos a nossa fé, a nossa crença em Deus. E Kardec, na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembra, nos registra: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Tiago também nos trouxe, afirmando, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então temos uma associação de fé com obras através de Tiago. E Joana de Ângeles nos traz também mais a última que vocês me permitam contar. A fé, para ser proveitosa, tem de ser ativa, não deve entorpecer-se, não há o que temer. É hora de ocuparmos o nosso tempo disponível, aqueles que estão com tempo disponível. É hora de atuarmos, é hora de agirmos, é hora de mostrarmos a nossa boa vontade, de ligar, de pegar o telefone. Estamos ociosos. Para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele companheiro, parente, complicado ou difícil. Vamos fazer um exercício. Para o companheiro, para o colega, para o amigo, que tantos anos faz, que tanto tempo faz que nós não nos falamos, por falta de tempo, por passos e desvios que a vida nos sugere, é hora de religar-se. Lembrando que religar é a religião, como nos traz o latim.
Há uma discussão semântica sobre isso, mas nós vamos continuar nessa escola de que religare é religião. É o tempo de sermos ativos, tolerantes e pacientes. É hora de testar, desapegar e orar. E verificarmos de que tamanho está a nossa paciência. Certamente, não seremos os mesmos depois dessa tempestade. Mudaremos e mudaremos muito, mas muito para melhor. Estamos ficando prontos para chegar à terra prometida da regeneração. Inevitavelmente, todos os dias, por este ou por aquele motivo, como Moisés sobe-se ao monte Nebo, e dele se assistirá ao final da tempestade, pois evidentemente os que subiram, mas todos nós subiremos. Mas logo, logo se estará de volta para usufruir de uma terra regenerada. O sofrimento da perda é inevitável para todos nós. Temos uma sequência que nós não controlamos. Ela existirá com ou sem doença, por esse ou por aquele fato. Isso é a nossa humanidade, isso é o nosso apego. O preparo do solo e a semeadura é a nossa escolha. Então, conforme nós desenvolvemos a nossa relação, a nossa evolução, aí teremos mais ou menos sofrimento. Hoje vamos conversar sobre os tópicos 1 e 2 constantes do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados pobres de espírito. No assunto específico, o que se deve entender por pobres de espírito. Estamos no início do terceiro capítulo da série de 6 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec, a espiritualidade superior, desdobraram para nossa melhor análise e estudo do Sermão do Monte. O que se deve entender por pobre de espírito? É esse o nosso tema. No tópico 1, Kardec nos traz o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que dele é o reino dos céus. Segundo Mateus, capítulo 5, versículo 3. Pobres de espírito. Esta expressão tem sido motivo de polêmica nos últimos 2000 anos, porque tem sido tomada ao pé da letra. Os intolerantes, os incrédulos, zombaram desta máxima, bem-aventurados pobres de espírito, e nunca tentaram interpretar, entender o que se estava sendo se dizendo, o que estava sendo dito, o que Jesus teria dito. Muitas outras coisas eles também negaram e não compreenderam. Enfim, negaram o próprio Cristo que o crucificaram. Jesus não se refere aos carentes, os desprovidos ou os privados de inteligência, mas aos humildes, os ricos em amor e paz. Essa é a proposta, essa é a mensagem. Tanto que diz ser para estes, os humildes, o reino dos céus, e não para os orgulhosos. É para os humildes, o reino dos céus é para os humildes. Os homens orgulhosos, velhacos, vaidosos, desenvolvem geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade intelectual ou social que consideram as crenças na divindade como indignas, como coisas menores.
para lhes merecer a atenção e o tempo. Concentram os seus olhares sobre si mesmos, sua vaidade. Eles se esquecem de elevá-las a Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores e maiores a tudo e a todos frequentemente os leva a negar aquilo que não se submete à sua opinião ou vontade. É uma intolerância, é uma sobreposição de autoridade e de autoritarismo, negando mesmo a divindade. Julgam-se, como a ciência, lá atrás nós já falamos sobre isso, aptos a tudo compreender e definir. Não podem crer na possibilidade das realidades das coisas que não conseguem ver e sentir. Consideram-se tão superiores que nada pode superar a sua vontade. Negam admitir o mundo invisível ou espiritual. Não que isso lhes esteja fora do alcance intelectual lógico. É que o orgulho e a vaidade lhes estimula e satisfaz a própria exigência, ao próprio ego. Aceitando a humildade, estão derrubando o pedestal que construíram para si mesmos. Daí só terem sorrisos de incredulidade para tudo que não pertence ao mundo visível ou tangível. Só a matéria os contenta. Eles se atribuem tanto poder e saber que não podem crer em coisas não materiais, segundo pensam, boas apenas para gente simples ou simplória. Exatamente na contramão daquilo que Jesus nos prega. Entretanto, digo o que disserem, forçoso lhes será entrar como todos os outros, como todos nós, nesse mundo invisível de que debocham, de que escarnecem. E lá, na espiritualidade, os seus olhos serão abertos. E eles reconhecerão o erro que caíram e que vem caindo por reencarnações sucessivas, por séculos dos séculos passados, eles vêm negando isso. E sua consciência, e só ela, os cobrará por suas ações. Não haverá um Deus, um São Pedro, com martelo e vara fazendo julgamento. Não. É a nossa consciência que nos julgará. Deus é justo. Deus é Pai. Quando disse Jesus que o reino dos céus é dos simples, ele nos indica que a ninguém é concedida entrada no reino dos céus sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Em verdade vos declaro, se não vos transformarmos e vos tornardes como criancinhas, não entrarão no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde, como esta criança, será maior no reino dos céus. Então, a regra está dada, o ensinamento foi dado há 2000 anos. Se alguns se negam a querer enxergar, a querer ver, a querer entender, é um problema que nesse instante, nessa transição, durante essa tempestade, terão de estar despertos e terão de responder à sua consciência. Não a um Deus vingativo, não a um São Pedro julgador, não, é a eles mesmos. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que nos aproximam de Deus. E o orgulho, a verdade e a vaidade, não a verdade, e o orgulho e a vaidade entre os vícios que de Deus afastam a criatura. A escolha é nossa, a opção é nossa. Optamos por sermos humildes,
optamos por ser vaidosos. Optamos para entrarmos no reino dos céus, para usufruirmos da terra regenerada, ou vamos fazer a opção para sermos encaminhados para mundos mais retardados, mais atrasados do que a nossa terra está se transformando. A humildade, tolerante em sua simplicidade, apieda-se dos que pretendem afrontá-la com seu orgulho. A incredulidade sempre é associada à falta de fé. É a dificuldade que nos leva a duvidar e questionar situações ou narrativas. Não porque estejam passando pelo crivo da nossa razão, não porque estejam sendo superadas pela nossa lógica. Não é essa a questão, não é esse o ponto. É porque simplesmente nega-se porque se quer negar. Nega-se sem argumento, nega-se sem lógica, sem ponto de vista, sem verdade para ser dita. O Mestre convocou cada um de seus discípulos, os 12, sabendo das potencialidades e defeitos individuais, de suas características fundamentais para a missão que cada um teria de desenvolver. Segundo João nos conta, no capítulo 13, versículo 18, Jesus conhecia aqueles que chamou, mas não conhecia fisicamente, Jesus os conhecia interiormente, espiritualmente, aquilo que eles e nós trazemos dentro de nós, de verdade, de pureza, de bem-intenção, de comprometimento. Não convocou nenhum deles, nenhum dos 12, sem motivo. E Tomé é a citação do homem duvidoso, do homem de pouca fé, do homem que teve a coragem de questionar o ressurgimento de Jesus. Mas qual o contexto? Qual a condição de Tomé quando fez isso? Ele só tem 4 referências nos evangelhos, mas é uma das grandes referências, se não for a grande referência, nos evangelhos gnósticos, que não constam da Bíblia que nós utilizamos. Seria Tomé um incrédulo? Essa é a questão que eu tenho para propor para vocês, já que a gente vem falando de incredulidade. Quem não se lembra de sua frase? João, capítulo 20, versículo 25. Se não ouvir nas mãos deles o sinal dos pregos e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. É dúvida? Ou é questão? Tomé não estava com os outros 11 quando Jesus apareceu pela primeira vez. E a narrativa na Bíblia, segundo João, ela é bem detalhada, é cheia de idas e vindas. Primeiro, Madalena cedo, acordou, foi ao túmulo, não encontrou, voltou, disse que o corpo não estava lá. Todos correram para lá. João chegou na frente, Pedro chegou atrás, Madalena voltou, mas não entrou na tumba, ficou nos jardins. E eles voltaram. Olha, essa narrativa, essa história, quantas dúvidas, quantas dificuldades os 11 discípulos contaram para Tomé.
não seria justo ele ter essa dúvida? Ele teve. Eu só acredito em vocês se eu ver, porque ele demonstra aí claramente que supunha haver um exagero. E ele conviveu com os 11. Não poderia estar havendo exagero. Então, a história, o contexto é esse. Na volta, quando todos vão correr de volta para lá, Madalena diz: eu vi o Senhor, porque quando todos saíram e ela ficou no jardim, Jesus falou com ela. Mas outro detalhe que chama a atenção. Quando Tomé questionou, os 11 estavam fechados, com medos, inseguros da realidade ou do testemunho que teriam que dar. Pedro já tinha negado 3 vezes. Mas Tomé não estava entre eles. Por quê? Ele não se escondeu, enquanto os outros se escondiam. Ele estava fora, para quê e por quê? Ele não temia aparecer e ser reconhecido em público. 8 dias depois da primeira aparição, será a segunda aparição de Jesus, reunidos, olha que eles estão há 8 dias trancados, no mesmo lugar. Tomé, inclusive, aí estão os 12, ouve Jesus dizer: a paz esteja convosco. Virando-se para Tomé, Jesus diz: põe aqui o dedo e examina minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: crestes porque me vistes. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Não é essa a realidade que nós vivenciamos até hoje? Não é essa a realidade da ciência, dos materialistas, que precisam palpar de coisas palpáveis, de coisas visíveis, de coisas materiais? Temos ainda mais outros pontos sobre a personalidade de Tomé que eu gostaria de analisar, porque eu não aceito que ele seja um incrédulo. Eu tenho para mim que a visão dele era diferente. Ele duvidou das chagas porque eles, os outros 11 apóstolos, negaram o ressurgimento de Jesus. E contaram para ele certamente aquela correria para lá e para cá, para cá e para lá. E João nos conta, no capítulo 14, dos versículos 2 a 5, na casa do meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito. Depois de ir-vos e preparar um lugar, voltarei e irei com vocês. Mas vós conheceis o caminho para onde vou. Aí Tomé mais uma vez questiona: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? A questão de Tomé é de incredulidade ou falta de endereço? Continuando em João 14, versículos 6 e 7. Ao Pai, senão por mim, se me conheceis, também certamente conheceis o Pai. Desde agora já o conheceis,
pois o tendes visto. Os tendes visto através de Jesus. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, reforçando de que eles conheciam o Pai porque conheciam a Jesus. Diante desses dois questionamentos, Tomé ficou conhecido como incrédulo. Mas tem um ponto e que geralmente nós passamos e que João nos conta nos versículos 11, de 1 a 44, que é na morte de Lázaro. Jesus tinha sido ameaçado na Judéia e seus discípulos se mostraram temerosos de lá retornar quando chegou a notícia de que Lázaro teria morrido. Tomé vai e se posiciona da seguinte forma, bem diferente da forma do questionamento. Ele toma uma posição, porque os outros estavam com medo. Os outros 11 estavam com medo. Os outros questionavam de voltar para a Judéia, já que Jesus estava ameaçado e eles se sentiam ameaçados também. Vamos também para morrermos com ele. Isso é Tomé. João, capítulo 11, versículo 16. O apóstolo não teme seguir o mestre e morrer com ele. Mais uma vez, a mesma posição daquele homem que saiu da onde estavam os 11 apóstolos escondidos, fechados em si, trancafiados com medo do que poderia acontecer. Tomé não tinha medo. Tomé tinha consciência. Tomé não queria se perder pelo caminho. Tomé queria ter certeza de que chegaria no seu ponto final, no seu destino, no seu rumo, na sua meta, no seu objetivo. E é isso que nós queremos trazer para nós, vivenciarmos desta forma, que Jesus fique nos nossos corações, que nós tenhamos certeza de que Ele está no comando, Ele nos guia, Ele nos ampara, que nós temos de demonstrar na nossa vivência que somos humildes, que somos capazes de reconhecer as nossas limitações, as nossas dificuldades e restrições, para podermos caminhar para o Pai, seguindo as pegadas, os ensinamentos e os exemplos que Jesus nos deixou. Que a paz do Senhor esteja conosco, que a nossa saúde seja fortalecida e amparada, que o nosso país saia dessa crise, que assim seja.